gostaria de ler. Deixa eu colocar aqui. Mateus, capítulo 1, versículos 22 e 23. O quê? Gente, desculpa, as crianças podem subir. Mateus 1, 22 e 23. Diz assim, irmãos: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, o Emanuel, Deus conosco. Na realidade, eu iria pregar sobre outro tema. Eu iria falar sobre a submissão feminina e a bênção que é quando a mulher obedece ao seu marido. Mas hoje à noite nós teremos encontro de casal e eu acredito que esse será o tema, né? Que é um tema muito relevante e eu não quis ser redundante. Mas eu gostaria de falar sobre isso, irmãos. O nosso Deus, ele não é um Deus distante. Nós sabemos, e a palavra de Deus nos revela, que ele fez a criação, ele criou todas as coisas e ele se faz presente na criação em todo o tempo. Ao longo da história, ele não criou e deixou ao acaso, como um pai ruim que faz um filho e deixa aí à toa. Nosso Deus, ele não é assim. Ele cuida de nós. Ele vem se revelando, ele começou a se revelar lá em Adão e passou por toda a história bíblica e se revelou plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o nosso Senhor e nós temos a confiança nisso, nós sabemos disso. Só que vivemos tempos difíceis, os tempos são maus. Hoje passamos por uma peste, uma pandemia que traz inúmeras situações, desemprego, situações financeiras, doença, briga em famílias, gafanhoto agora. E nós que somos cristãos, que confiamos em Deus, a gente não questiona se Deus existe ou não. Este não é um questionamento que passa por nossa mente em momento algum. Mas nós nos questionamos se o Senhor está presente ou não. Todos nós que somos seres humanos, em algum momento passa, em meio à dificuldade, em face da aflição, vem esse questionamento: meu Deus, o Senhor se esqueceu de mim? A tua palavra diz aqui em Mateus que o Senhor é Emanuel, Deus conosco, que está conosco todo o tempo, mas isso que está vindo sobre a minha vida, essas aflições, esta peste, o medo, as dificuldades, o Senhor se esqueceu? O amor do Senhor mudou? O Senhor não está mais presente? O que está acontecendo? Esse questionamento passa por todos nós. Eu acredito que todo mundo aqui já teve esse questionamento e pode ser que esteja com esse questionamento agora. Essa peste, eu confesso que quando começou essa pandemia, eu não estava preocupado, deixei um pouco de lado, mas aí a gente começa a perceber vários amigos, pai de amigo, amigo do amigo morrendo e falecendo com isso, e a gente começa a se perguntar e começa a ter medo, nem tanto pela minha vida, mas tem meus velhos, meus avós, minha mãe, e a gente fica se perguntando: meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor se esqueceu de nós? O Senhor não é mais conosco, como a tua palavra diz? O Senhor está longe, está distante, o Senhor nos deixou acaso? E aí, em face a isso, eu procurei uma resposta bíblica em relação a este questionamento. Quero ser breve, mas eu pesquisando e vi algumas pregações e li a Bíblia e eu acredito que eu achei algo que o Espírito Santo me questionou, me direcionou a respeito deste questionamento. Será que estamos sozinhos? Que o amor de Deus mudou em face a tudo isso? E eu queria ler com os irmãos Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao 11. E os irmãos podem deixar a Bíblia aberta, porque a gente vai conversando versículo a versículo em relação a esse texto. Romanos 5, 3 a 11. Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios.
Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Eu acredito que esse é um texto que nos traz a resposta em relação a esse questionamento. Será que o Senhor ainda é presente na minha vida? Será que Ele ainda está comigo? Será que o Deus ainda é Deus conosco, Emmanuel? Irmãos, no versículo 3 e 4, fala sobre os sofrimentos que enfrentamos durante a vida. Essas tribulações é tudo aquilo que testa a nossa fé, é todo o sofrimento que vem em determinados momentos de nossas vidas. O sofrimento nos alcança, não tem jeito. A vida plena eu acredito que nós teremos só no céu, aqui teremos sofrimentos ainda. Versículo 3 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Aqui eu entendo, irmão, que diferente do ímpio, que quando vem o sofrimento, quando vem a tribulação, quando vem a peste, quando vem o gafanhoto, quando vem a dificuldade financeira, o desemprego, o ímpio murmura, o ímpio maldiz a Deus. Deus não existe, que Deus é esse? O ímpio, ele procura prazeres e alívio nas coisas ilícitas, nas coisas que não são de Deus. Mas o cristão verdadeiro, ele sabe que há um propósito do Senhor em tudo isso. Ele sabe que tem algo por trás disso, que ele não está passando por um sofrimento à toa. Não é algo que veio na vida dele apenas por vir, mas o Senhor tem um propósito. E esse propósito não é alvo, não é objeto do castigo de Deus, não é a ira de Deus, não é nada disso. Mas na realidade, é um propósito para nos aperfeiçoar. A Bíblia diz isso aqui. É que a tribulação causa na vida do cristão, o sofrimento causa na vida do cristão. Ele vem para nos aperfeiçoar, para nos trazer um caráter aprovado, para sermos provados e aprovados por Deus. E isso, irmão, tira o nosso foco da dificuldade, do problema e coloca o nosso foco em Deus. O Senhor tem um propósito. Eu vou falar igual os pentecostais, né? Eles estão passando pelo deserto, pelo vale, mas o Senhor tem um propósito e uma razão de ser nesse vale, nesse deserto. Algo Deus está fazendo. O Nicodemos, ele fala algo muito interessante, que é uma escola de Deus. E todo cristão, invariavelmente, em momentos da vida, vai passar por essa escola. Talvez estejamos passando agora por uma grande escola. Mas temos que entender que o Senhor se faz presente em meio a essa escola. E Ele está lá nos ajudando. Às vezes, a escola que o Senhor nos faz passar é aquele vestibular da Unisquina lá, que a gente escreve o nome, paga a mensalidade e está dentro. Às vezes, o vestibular que você está passando é o da FUVEST. Várias fases. Mas o Senhor sempre nos faz passar por uma escola. Nós não entendemos. Nós oramos: Senhor, me dá fé, me dá esperança, que eu venha confiar em Ti, que eu venha saber que o Senhor é Deus na minha vida. Eu acredito que Deus olha lá dos altos céus e fala: você quer fé? Você quer esperança? Você quer confiar em mim? Ô anjo, escreve ele na escola ali. Porque esse é o caminho que você vai fazer. E a escola de Deus, ela vem. Não tem jeito. Às vezes é aquele cursinho de verão que você leva nas coxas e passa fácil. Está tudo bem, só tem esse negocinho. E às vezes Deus manda a gente fazer, sei lá, física nuclear em Harvard. Eu não sei quem é aqui que está fazendo física nuclear na escola de Deus. Uma escola difícil, doída de passar, que dói, que machuca. Mas sabemos que o nosso Senhor é presente nessa escola. E isso, irmão, nos traz alívio. Isso nos traz esperança, por sabemos que nós não estamos sozinhos. Quando vier esse questionamento de Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por tudo isso? Deus tem algo para mim nessa situação. Deus tem alguma coisa aí para me ensinar em meio a isso. Porque é isso que a Bíblia nos diz. Irmãos, o versículo 5 a 8, vamos ler junto. Diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo.
embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Irmãos, esse versículo, ele responde para mim, em meia face de tudo isso, que ele demonstra o amor dele por nós. Ele morreu por nós. Quando nós começamos a nos questionar o que está acontecendo, por que de tudo isso em minha vida, nós vemos na palavra um amor tão grande do Senhor. Tem um amor que é um pouco subjetivo, que a gente não consegue explicar. Eu acredito que vários aqui já tenham sentido isso, que quando a gente começa a orar e clamar a Deus, a gente sente nosso coração repleto de uma paz, de um amor, de algo que não vem de nós, algo que veio, que parece que dissipa as tempestades em nossa vida. Esse é o amor de Deus que vem em nossos corações. Ele demonstra o amor dele, através da morte na cruz e através do seu Espírito Santo que age em nós. Também o Espírito Santo de Deus, ele abre os nossos corações para realidades espirituais. Em que sentido isso? Em meio às dificuldades, às provações, a tudo isso, a gente começa a viver no nosso humanismo, na nossa carnalidade, querendo resolver com a força do nosso braço. Estou com um problema financeiro, eu vou trabalhar mais, eu vou tentar fazer meu esquema, meu jeito. Estou doente, eu vou atrás de um monte de coisa, um monte de farmácia, um monte de médico. Mas o Espírito Santo de Deus começa a abrir os nossos olhos para outra realidade que existe, que é a realidade espiritual. Que o nosso Deus está sentado lá no seu sublime trono, que tem serafins e querubins lá, que nós não vivemos só aqui na nossa humanidade, que o Senhor é grande, que a obra da salvação está acontecendo aí, Jesus ainda salva muita gente, glorificado seja o nome do Senhor, que o Senhor está aí, que existe anjos e demônios aí batalhando, o pau está quebrando aí, e a gente fica olhando para as nossas coisas e só para a nossa situação e esquece das coisas de Deus, que o Senhor está aí, que podemos clamar ao Senhor, buscar a Deus. Ele abre os nossos olhos para a realidade espiritual, que às vezes a gente acaba esquecendo. A Bíblia diz que nós somos passageiros aqui, né? A gente está por um pouquinho de tempo. Nossa casa não é aqui. A gente fica tão focado nas coisas aqui que esquece da soberania do Senhor sobre nossas vidas, que de tudo que está acontecendo. E o Senhor prova o seu amor nesse versículo, a resposta do Emmanuel, Deus conosco, através da morte dele na cruz. Aqui diz claramente a situação em qual nós vivíamos quando Jesus morreu por nós. Essa é a situação que nós vivíamos. Éramos infiéis, estávamos sujos pelos pecados, e mesmo assim Cristo morreu por nossas vidas. Se Ele morreu por nossas vidas quando ainda éramos daquela forma, agora transformados, será que o amor de Deus mudou por nós? Será que agora que fomos regenerados através da obra santa de Cristo Jesus, será que o amor de Deus mudou por nossas vidas? Eu acredito que não. Isso vem ao meu coração como um acalento, como um bálsamo. Em meio a todas as dificuldades, o Senhor não mudou. Quando eu ainda era pecador, estava lá na minha vida terrível, o Senhor já morreu por mim. Quanto mais hoje, Ele não vai me socorrer numa situação, Ele não vai cuidar de mim, não vai me sustentar. Irmãos, no versículo 9 ao 10, Deus fala a respeito da certeza da salvação que nós temos. Versículo 9 diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Irmãos, um dia, o grande dia vai chegar. Esse dia é chamado na Bíblia como o grande dia do Senhor, o dia terrível do Senhor. É o dia que Deus derramará da sua ira sobre toda essa terra. O Deus conosco, o Emmanuel, ele nos garante a salvação. Paulo, ele deixa claro aqui que a nossa salvação está garantida. Às vezes nós nos preocupamos com o que beber, com o que comer, com a realidade aqui de volta, mas nós nos esquecemos do porvir. E o Senhor nos garante essa salvação aqui. No grande dia, a ira de Deus será derramada sobre a terra. Será derramada nos anjos que se rebelaram, será derramada sobre as pessoas que desobedeceram ao Senhor, que viraram a tua face contra Deus. Essa ira será derramada de maneira terrível. As pessoas falam que no fim dos tempos sobre uma luta, uma guerra. Eu não vejo guerra nenhuma, eu vejo Jesus vendo e resolvendo tudo. É como se eu fosse lutar com o Mike Tyson no auge, não tem briga. Não tem, e não vai ter briga aí. Jesus vai vir e vai resolver tudo e acabou.
E a ira vai vir sobre essas pessoas, a ira vai vir sobre todos. Mas a palavra de Deus nos garante que sobre nós não. Eu não sei como vai ser, eu não sei se Jesus vai colocar a gente num cercadinho e vai falar, não, sobre esses não. Esses não. Mas seremos guardados pelo Senhor. A grande misericórdia de Deus nos alcançou. E no dia da ira de Deus, no dia que Jesus virá julgar a todos, nós estaremos guardados nele, salvos nele. Esse é o motivo da gente glorificar, irmãos, todos os dias. De sabermos que Deus é conosco, que Ele nos guarda, que Ele nos ama, que Ele cuida de nossas vidas, de nossas famílias, e que nos livrou da santa e justa ira do Altíssimo através da sua morte na cruz. E no versículo 11 diz assim, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Aqui nós nos gloriamos nele pelo que Ele é de fato, o Senhor soberano. Então, irmãos, eu acredito que não pode haver em nosso coração esse espaço para questionamento. Mesmo que ele venha, nós temos que nos livrar dele de alguma forma. Temos que tirar isso, porque o Senhor é um Deus conosco, Ele está conosco em todos os tempos. E como nós podemos fazer isso? Aí é aplicação pessoal para a gente. Como que a gente pode? Porque, Yuri, muito bom isso aqui, a palavra de Deus é verdadeira. Mas esse sentimento continua em meu coração, eu sinto que Deus me deixou de lado. Nós precisamos entender uma coisa. Jesus veio a este mundo. Ele se fez em carne. Ele se submeteu às regras que Ele mesmo criou. E Ele nos entende completamente, por ser humano. Por ter se feito humano, Ele nos entende. Enquanto Jesus estava no mundo, Ele demonstrou todo o caráter de Deus. A sabedoria, o cuidado, o amor, a bondade. Então nós sabemos quem Deus é. Ele demonstrou isso na pessoa de Jesus Cristo. Ah, mas esse Deus, Jesus, ele foi embora, ele foi para o céu, então ele não está mais conosco. Não, pelo contrário, ele enviou Deus Espírito Santo. E esse Deus está ainda mais próximo do que nós, ele está em nossos corações. O Espírito Santo de Deus é Deus se revelando dentro de nós, dentro de nossas vidas. E o que nós precisamos fazer, algo que eu acho, na minha opinião, que nós devemos fazer, é nos dedicar à obra de Deus. Sermos usados como meio de graça. 1 Coríntios 15, 58 diz assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Quando nós começamos a nos dedicar à obra de Deus, sermos usados como meio de graça, se envolver nas coisas de Deus, nós começamos a ver Deus agindo no meio da igreja. E aí vem na nossa mente, não, o Senhor aí. Eu achando que Deus estava longe, Deus está aqui. Deus está agindo. Deus está fazendo as coisas, Deus está mudando a situação. Trabalhar para o Senhor nunca é uma atividade vazia, mas sim um grande privilégio. E às vezes quando nós começamos a sentir que Deus está longe, eu estou desanimado, eu não vou fazer mais as coisas, aí você não faz. E pelo contrário, é nesse momento que você devia se empenhar mais, falar, não, Senhor, eu quero te ver, eu quero sentir o Senhor. Eu quero ver as maravilhas, os sinais que o Senhor tem feito na terra. E a melhor forma de fazer isso é se envolver nas coisas da igreja, ser usado como meio de graça. E aí você pode ser usado como meio de graça no Senhor em todo lugar, lá no seu trabalho, onde você faz, sempre com a boca pronta para pregar do Senhor, a dar uma palavra de Deus, a falar do Senhor, a agir como Cristo agiu, em todo momento, levando o ministério, a palavra. Nós precisamos agir dessa forma. Mesmo que às vezes não vemos aparentes resultados, porém a gente está trabalhando numa causa vencedora. A Bíblia é um livro que já tem spoiler. O pessoal fica bravo quando tem um filme e alguém conta spoiler. A Bíblia já tem spoiler, já contou tudinho o que vai acontecer aqui. Essa obra, irmão, essa causa é vencedora. Essa causa é de Cristo. Se envolva nas coisas de Deus. Este dia, um amado irmão, numa oração, ele fez uma oração que tocou muito ao meu coração. Que ele começou a orar aqui na quinta-feira. E ele falou assim, Senhor, eu trabalho, eu não lembro algo, mas 50 horas para mim. E quantas horas eu trabalho para o Senhor? E na hora que ele falou isso, eu senti no meu coração, falei, meu Deus, quantas horas eu trabalho para mim, para o meu sustento, e quantas horas eu trabalho para Ti? Quantas horas eu me empenho no reino? Quantas horas eu estou focado em fazer a obra do Senhor aqui na terra, em ser o meio de graça? É um grande privilégio, irmão. Nós precisamos nos dedicar a isso. Nós temos que acordar toda manhã e orar ao Senhor e falar, Senhor,
Como que o Senhor vai ser glorificado e exaltado na minha vida neste dia? Qual situação que o Senhor vai agir, vai criar para que o seu nome seja exaltado através da minha vida? Para que eu seja usado como meio de graça. As meninas aí estão no empenho das redes sociais. E eu fui o presbítero contatado, né? Então elas falam comigo, eu levo lá para a mesa e para comprar os equipamentos. E a Débora me chama, eu falo com os meninos da mesa do conselho falam comigo. E uma hora eu virei menino de recado, né? E eu comecei a ficar, de verdade, desculpa o presbítero, de saco cheio, porque eu ficava assim, mandava para um, aí esperava, e trabalhando e de olho no celular, aí mandava para outro. Aí os irmãos falavam, Leandro, então, tem que ver não sei o quê. Aí, meu Deus do céu, aí mandava para a Débora, e Débora mandava, o André. E aí eu falei, Jesus, que coisa, eu já estou... Aí uma hora eu me repreendi, porque eu lembro quando eu estava numa igreja de teologia extremamente duvidosa, e não precisa ser teólogo não para entender que tem coisas que são extremamente duvidosas e esquisitas. Eu conversei com um amigo meu e ele falou, cara, vê um vídeo desse pastor aqui, pastor reformado. E eu abri lá e assisti o vídeo e aquilo foi uma divisão na minha vida, teologicamente falando. E aí eu lembrei que, poxa, a pessoa que editou aquele vídeo, ela não sabe que ela foi usada como meio de graça pela minha vida. O pastor lá que pregou, ele não sabe. O pessoal do conselho que falou, faça o vídeo, não sabe. Mas eu sei que aquilo foi importante para a minha vida. Então, de repente, eu estou aqui sendo menino de recado e tal, e já está me cansando, mas pode ser que no futuro, alguém seja levado ao Senhor, o Espírito Santo movimente o coração de alguém através disso. E eu, mesmo sendo uma participação pequenininha, eu fiz parte disso. Isso é motivo de nós nos gloriarmos no Senhor. Eu não sei como vai ser no céu. De repente a gente pode chegar para Jesus e perguntar, Jesus, teve alguma coisa que eu fiz na vida que o Senhor usou isso como meio de graça para alguém ser levado a Cristo? Irmão, se Jesus falar, teve uma situação, uma sequer, já é motivo de você levantar a mão e adorar a Deus, porque você foi usado pelo Senhor para a obra salvífica de Deus. Isso, irmão, não tem preço, não paga isso, nada paga isso. E às vezes nós estamos envolvidos em tantas coisas, das nossas coisas, que nós esquecemos que o Emmanuel está aí, o Deus conosco se movimenta, irmãos. Ele está aqui. Nós oramos para que no culto haja adoração em primeiro lugar ao Senhor, mas que também haja cura, haja libertação, haja transformação. Nós oramos para com isso, e às vezes você pode ser usado como meio de graça. Ah, Yuri, mas eu não sei fazer nada, eu não sei tocar, eu não sei pregar, eu não sei. Irmãos, para todos foram dados pelo menos um talento. Um talento. Se a gente for levar a palavra do talento como literal, pelo menos um talento você tem. Um abraço você sabe dar. E às vezes é esse abraço que você vai dar no irmão do seu lado, uma palavra amiga, um acolhimento, pode ser o meio de graça do Senhor para mover o coração daquela pessoa. Às vezes a pessoa chegou aqui quebrado, quem nunca? Chegou na igreja quebrado, sem saber o que fazer. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. E de repente um abraço seu, uma palavra de seja bem-vindo. Hoje Deus vai falar contigo porque nós oramos para o Senhor falar. Deus vai falar com o Senhor. De repente esse acolhimento é um meio de graça. E aí você começa a perceber o Emmanuel conosco. Olha lá, eu dei um abraço naquele irmão domingo passado. Esse domingo ele já veio. No outro domingo ele já pediu uma embresia. No outro domingo ele foi batizado. No outro ele já está fazendo alguma atividade. Meio de graça, eu fui usado. Emmanuel, Deus conosco, usando a minha e a sua vida, irmãos. Isso aqui que eu faço é muito difícil, eu fico extremamente nervoso. Vocês sabem que eu fico nervoso demais. Aí eu estava lá, essa noite, 1h30 da manhã, eu olhei para o teto e falei, meu Deus, vou chamar o pastor. Eu vou ligar para ele. A Dai dormindo, eu falei, eu vou ligar para ele, não dá não. Aí eu pensei, meu Deus, para de ser frouxo, Yuri, fala de Deus. Fala do Senhor. Não é você fala a Bíblia, do versículo da Bíblia, mas é o Espírito Santo que age. Aí eu me acalmei um pouco. Aí quando deu umas 2 horas da manhã, ainda já no 20º sono, eu falei, meu Deus, e se tiver um endemoniamento lá? Isso nunca acontece, nunca ninguém cai em endemoniamento. Vai logo que o dia que eu estou pregando, estou com a palavra, cai em endemoniamento. Eu vou chamar o pastor, será que ele vai ficar bravo se eu ligar agora? Aí depois eu pensei, meu Deus, Yuri, não é no seu nome, não é no nome do Leonildo, graças a Deus, nem do Leandro. É no nome de Cristo Jesus, a gente ora e expulsa. O André vai lá e expulsa. Vai lá, André. Vai lá, tenha coragem, seja usado como meio de graça. Eu sei, irmão, das minhas limitações, eu sei que eu estou aprendendo, eu sei que é difícil, engasgo, fico com a boca seca.
Mas eu sei também que, de repente, uma palavra que eu possa falar aqui, até involuntariamente, foi o Espírito Santo nos usando. Então, irmão, seja usado pelo Senhor, seja meio de graça. Faça as coisas para Deus, não viva mais no seu mundinho. O Espírito Santo abre os nossos olhos para realidades espirituais. Se empenhe na obra, se empenhe nas coisas de Deus. Eu não falo só de igreja, não, eu falo na sua vida no geral, onde você estiver. Porque o Espírito Santo vai fazer algo muito grande em relação a isso. Em relação às meninas, esse empenho delas. Irmãos, nós precisamos de um departamento forte de mídia e pessoas podem ser alcançadas e as meninas vão ser usadas como meio de graça. Que grande bênção é isso. E a segunda coisa, irmão, para finalizar, nós podemos clamar ao Emanuel. Jeremias 29, 12 e 13 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Salmo 18, 6 diz assim: na angústia invoquei ao Senhor e clamei a meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Bom, nós podemos clamar, nós podemos buscar. Eu sei que estamos numa escola de Deus, que Ele nos ensina, mas em nenhum momento Ele diz para a gente não clamar. Pelo contrário, a narrativa bíblica tem várias e várias histórias de clamor, de Abraão, Moisés perante o mar, e agora, o que eu vou fazer? Faraó atrás, clamou. Josué, em meio a uma grande batalha, não sabia o que fazer, ia perder, clamou e o Senhor parou o sol. Davi, Ana, querendo um filho, lutando por um filho para ter herança, clamou ao Senhor. Sansão, em meio à situação que ele estava, derrotado, humilhado, caído, perdido, cego, clamou ao Senhor. Irmão, todos esses homens, Deus ouviu a oração deles. Todos. E aí continua a narrativa bíblica, até o Novo Testamento. Todos Deus ouviu. E a Bíblia fala que esses homens eram homens pecadores, sujeitos aos pecados, as mesmas tentações que eu e você. Um cara daqui, Abraão, ele veio um rei, achou a mulher dele bonita, ele virou e falou: não, é minha irmã, pode levar. Olha, o que esse cara fez? E depois ele orou, o Senhor ouviu a voz dele. Davi pegou a mulher do vizinho, viu a mulher do vizinho lá tomando banho, pegou e ainda deu um jeito de matar o vizinho. Orou, clamou ao Senhor e Deus ouviu a oração dele. Sansão, por causa de uma mulher, jogou toda a aliança que ele tinha com Deus fora. Ele desprezou a aliança que tinha com Deus. E quando ele clamou, o Senhor ouviu a oração dele. Será que o mesmo Senhor que ouviu a oração desses homens, e eu apontei as falhas dele, porque às vezes nós achamos que esses homens não estão no mesmo pé de igualdade da gente. Mas quando a gente começa a ver as falhas dele, a gente, eu nunca matei meu vizinho, nem peguei a mulher dele. Tem outros pecados, mas nada assim, graças a Deus. E o Senhor ouviu a oração desses homens, será que não vai ouvir a nossa oração também? Será que não vale a pena clamar ao Senhor, buscar a Deus em meio a tudo isso e saber que o Senhor ainda nos escuta, o Senhor ainda nos ouve, o Senhor está conosco em todo o tempo? Para finalizar, irmãos, essa semana nós estamos com um desafio muito grande lá na empresa, estamos fazendo exatamente isso, clamando, e foi um irmão lá, um cortador, ele foi levar o carro dele lá, num lugar aqui, era perto da empresa, ele falou: posso ficar aí, vocês são gente boa, eu quero ficar aí para a gente conversar. A gente, tudo bem, aí ele ficou lá. Aí quando o crente se reúne, acontece duas coisas, ou come ou ora, né? No dia já tinha passado o café, a gente não comeu, mas a gente orou, e ele falou: eu quero orar, e ele contou o testemunho dele, que quando começou a pandemia, ele foi mandado embora, a mulher dele, diarista, também, e ele falou: o que eu vou fazer agora? Sem R$1. Diferente do André, que tem aí valor guardado aí para 5 anos, a maioria dos mortais aqui, se mês que vem não vir um salário, é problema, né? Já não tem mais. E ele agora, o que eu faço? E ele falou: eu vou orar, vou para a igreja, vou clamar. E ia, parece que das 6 às 9, todo dia lá, e orar junto com os outros irmãos, doido, que o mundo acha que é loucura isso. Desde procurar emprego, saiu igual louco, ele foi orar. E ele falou: Yuri, eu não mandei um currículo. E uma mulher me ligou falando que tinha um currículo meu lá, e me abriu uma porta de emprego. A minha esposa diarista, ganha por dia. Todas as patroas dela falaram: pode ficar em casa, eu vou pagar vocês. E no dia do pagamento, o dinheiro estava lá mesmo sem ela trabalhar. Por que eu contei isso? Porque o mesmo Senhor que lá atrás ouviu Sansão, quando ele estava lá no momento dele, de pior momento da vida dele, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu, é o mesmo Emanuel que ouviu esse irmão, lá na igrejinha dele.
orando para o Senhor trazer o sustento. Irmãos, o nosso Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo. Seja há sei lá quantos mil anos atrás, na narrativa lá do Antigo Testamento, seja hoje, o nosso Senhor é o mesmo Deus. Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus que se faz presente, Ele é o Deus que está dentro do seu coração, transformando as nossas vidas. Vamos crer nesse Deus, irmãos. Vamos clamar ao Senhor. Sabemos que Ele cuida de nós. Nós não podemos medir o amor de Deus por esse olhar humano. Porque sabemos que uma vida é uma grande roda gigante. Às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo. Então quando eu estou lá em cima, Deus me ama. Quando eu estou lá embaixo, Deus me abandonou. Não é isso. Nós não podemos medir o amor de Deus pelos momentos de dificuldades ou pelas demonstrações de bênçãos ou livramentos que Ele nos dá. Nós temos que medir o amor de Deus através daquilo ali, ó, da obra da cruz do Calvário. Ali foi a maior demonstração do amor de Deus por nossas vidas. Não há nada que aconteça conosco que seja maior do que aquilo ali. Aquilo é a maior bênção que nós poderíamos receber. E ali o Deus que se fez carne morreu por nós e demonstrou todo o amor dele por nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor? Curve suas cabeças.